Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 14 até o verso 21. Eu vou ler do verso 13. Eu vou ler do verso 13 até o verso 21. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Agora sim, o verso 14. Como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Verso 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo ou da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém, irmãos? Eu li pausadamente para que você pudesse degustar um pouco mais esse texto tão especial. Eu quero aqui trabalhar com os irmãos esse texto até o verso 21. Nós poderíamos trabalhar, na verdade, todo o capítulo 1. Pedro começa se apresentando, irmãos, como aquele que escreveu a carta. Ele começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quem escreveu essa carta? Pedro. Essa aqui é uma carta, então, é uma chamada à nossa santidade. O tema dessa manhã seria a caminhada da santificação. Vou repetir: a caminhada. A nossa caminhada ainda não terminou. Ela foi dado início a partir do nosso nascimento. Que nascimento? Nascimento físico? Não, nascimento espiritual. Nós começamos a caminhar na fé, portanto, na santificação, no momento da conversão. Para que a igreja e aqueles que estão nos ouvindo tenham ciência do que eu estou dizendo, nós entendemos que todo homem natural, o homem que ainda não teve um encontro real com Jesus, ele é apenas uma criatura, né? Toda criatura, todo ser criado. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, a partir do momento que Deus, então, escolhe uma pessoa, essa pessoa, ela, então, recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão. E a partir da sua conversão, ele nasce novamente, nasce no Espírito, uma vez que o homem nasceu fisicamente, mas espiritualmente nasceu morto. Como é que nós sabemos disso? É porque Paulo nos informa isso lá na sua carta aos Efésios. Vós estavam mortos, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. O homem nasce morto espiritualmente. Mas quando a graça do Senhor, e ele explica isso no capítulo 2, no verso 8, dizendo: é pela graça que vocês são salvos. É pela graça, não é pelas obras. É pela graça mediante fé. Mas isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que você não se glorie de eu me converti. Aliás, até hoje, muitos de nós ainda falam assim: porque quando eu me converti, você não se converteu, que você não tem poder por isso. É claro que nós entendemos que é só uma questão de semântica, que é uma questão, às vezes, de ignorância. É como uma criança que fala uma palavra errada e que não aprendeu o que é correto. Por isso eu tenho ensinado essa igreja, e principalmente aqueles que passaram pelo discipulado, todas as vezes que vocês vão falar eu me converti, você pode dizer eu recebi a Cristo, porque eu não tenho poder de nada.
tá? O crente, então, recebe a Cristo pela graça de Deus e passa a ter fé, e aí, então, inicia a nossa caminhada da santificação. Caminhada por quê? Porque a partir de agora que eu reconheço Jesus, a partir do momento que agora eu recebi o Espírito Santo e meus olhos foram abertos, meus ouvidos foram abertos, eu agora consigo ouvir e ver o que está na palavra. Agora começa, então, um processo de santificação. Só para a gente alinhar, mais uma vez, não há processo de salvação. Não há processo de salvação. A salvação é um novo nascimento e ele é instantâneo. Quando uma mãe vai parir o seu filho, ou vai dar à luz ao seu filho, quanto tempo demora o momento do nascimento? Quantos anos demora? Anos, pastor. Quantas horas demora? Bom, o parto pode demorar. Mas no momento em que a criança aponta, ela nasce. Ou então, através da cesariana, né? É retirada a criança, mas é instantâneo. Abre-se e tira a criança. A mulher, então, entra no trabalho de parto, a bolsa rompe, o canal pélvico é aberto e a criança sai, nasceu. Não fica ali 2 semanas, não. Agora, o período gestatório, esse é outro processo. Aí é um processo. Processo gestatório. É quando, então, a sementinha, por assim dizer, do homem, junto, né, com o da mulher, vai se formando, vai gerando. Aí é um processo. Nós poderíamos, então, fazer um paralelo com isso e dizer que o processo gestatório é quando você, ou quando alguém ouve uma música e Deus começa a falar com a pessoa. Ela começa a despertar, poxa, mas eu queria ir na igreja, eu queria conhecer mais Jesus. Esse é o processo gestatório. É quando está gerando em você o desejo, o despertar. Mas no momento em que você está pronto, no momento que o Espírito Santo diz, agora você vai nascer, é quando você, então, não pode se conter. E o Espírito Santo, então, entra em você. E você, a partir daquele momento, tem seus olhos espirituais abertos, seus ouvidos, e diz, agora eu quero Deus, agora eu entendo Deus, agora eu consigo entender o que a Bíblia está dizendo. Então, o nascimento é instantâneo. E a partir do nascimento, inicia, então, uma caminhada da santificação. Vamos fazer o paralelo de novo com o nascimento físico. A partir do momento que a criança, então, nasce, embora a gente sabe que já há vida na barriga da mãe, mas a gente considera, então, um nascido. Ele agora tem 1 dia de vida, tem 2 semanas de vida, tem 3 meses, vai fazer aniversário de 1 aninho, 2 aninhos, 50 aninhos, 60 aninhos, e aí vai. Essa é a caminhada. Essa caminhada da vida física, nós podemos fazer esse paralelo com a caminhada espiritual. No momento em que eu receber a Cristo, e eu recebi pela graça, não foi por obras, não foi por merecimento, não foi porque eu quis, porque o Espírito Santo, então, quis, e agora eu inicio minha caminhada na fé. É um processo. Assim como há um processo de crescimento, há um processo de crescimento também na fé. O processo de santificação, irmãos, é nosso. E aí vem a maior dificuldade, irmãos. Sempre que nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos de Deus, porque Deus faz, porque Deus fez, porque Deus vai fazer, porque Deus é poderoso, não é verdade, irmão? Amém tudo isso? Amém. Mas hoje eu vou pregar algo que você precisa fazer. Eita, é a parte mais difícil para nós. Porque enquanto Deus está agindo na minha vida, é Ele que age, é Ele que me conduz, é Ele que me salva, é Ele que me... Mas agora nós estamos falando de santificação e o processo de santificação é o homem que precisa fazer. A única coisa que você tem que fazer é se santificar. E isso é você que tem que fazer. Você, através da sua conduta, através da renovação do seu pensamento, através de autopoliciamento, porque agora você já sabe o que é certo e o que é errado. Antes, você não sabia. Antes, você dizia, todo mundo faz. Todo mundo faz. O processo de santificação é difícil porque depende de mim e de você. Então, cada um de nós, homens e mulheres, temos formas diferentes de pecar. Eu vou repetir. Homens e mulheres pecam de maneira diferente. O pecado que eu peco, minha irmã não peca. E além disso, além dessa divisão de pecados diferentes, o pastor está ensinando uma nova doutrina. Não, percebam o que eu vou dizer e vocês vão concordar. Também existem categorias de pecado conforme a sua idade. Uma criança não vai pecar igual ao adulto. Vocês estão me entendendo?
porque não tem ação e conduta de adulto. À medida que nós vamos avançando, o nosso pecado, para o nosso desespero, ele é acumulativo, porque eu continuo pecando o pecado de adolescente, começo a pecar um pecado agora da juventude, e eu fico velho fazendo coisa de criança ainda. É desesperador. Então, pecados de homem são de um jeito, pecados da mulher são de outro jeito. Por que eu digo isso? Porque os nossos olhos veem, e quando eu vejo, o processo vai para o coração, inicia-se ali o desejo. Os homens têm desejo por mulheres e as mulheres pelos homens. Pelo menos é assim que Deus fez, né? Então, quando um homem vê uma mulher, ou seja, numa praia ou em algum lugar, seus olhos, por mais que ele não queira, ele viu. E aí vai começar a luta de não pensar. Sabe, irmãos, todo mundo sabe que eu sou do Sul. Eu sou lá de Cascavel, interior do Paraná. E a minha terra, inclusive Cascavel, está no livro do Guinness Book, né? Como o maior recorde de churrasco do planeta Terra. Vocês sabiam disso? Pensa, rapaz, sou cascavelense. Lá em Cascavel é feito o maior churrasco, a maior costelada do mundo. Tá no Guinness Book. Aliás, esse ano eles quebraram mais uma vez o recorde. Eu não sei quantos bois são assados simultaneamente. Hoje eles têm, acho que, 6 galpões pré-moldados que se fazem os fogos. E outra, costela de chão, fogo de chão. Não é na churrasqueirinha, não. É um recorde. Então, vocês sabem por que eu gosto tanto, falo tanto de churrasco, né? Olha, a boca chega a enche d'água. Agora imagine eu que gosto de churrasco, ver ali um costelão de chão. Tá aí Rafael que tinha churrascaria, sabe o que é isso, né? E você vê um churrasco e não desejar. Como pode? Só se eu estiver muito satisfeito, com a barriga bem... Mas normalmente o cheirinho. Eita... Lá na minha casa, irmãos, em Lauro de Freitas, quando eu vejo um vizinho acender a churrasqueira, eu sinto o cheiro a quilômetros. Digo, alguém está acendendo. Como é que você sabe? O cheiro é característico da brasa acendendo. E eu me revolto, porque não me chama, não me convida, né? Como é que pode? E eu, para uma forma assim de retaliação, o que eu faço? Na segunda-feira eu faço churrasco. Porque no domingo eu fui tentado, mas na segunda... Por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda que nós temos o fato, a visão, o pensamento, e nós pecamos em tudo isso. Homens pensam e agem e pecam de um jeito, mulheres de outro jeito. Porque são características diferentes. E a caminhada da santificação exige que você renuncie e diga não para você. Porque dizer não para alguém é tão fácil, né? Não, não vai, não quero, não faça. Mas faça para você mesmo. Negue para você mesmo. Aquilo que você mais ama, aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso. Irmãos, existem músicas. Meu cunhado estava aqui a semana passada e ele toca violão de uma maneira incrível, assim, ele lembra de músicas e a gente começou a lembrar, lembra daquela música tal, ele começa a dedilhar na hora. E cada vez que ele tocava uma música, me trazia um sentimento do passado. A gente tem isso, às vezes ouvir músicas, né, hinos que não canto mais, tal. E os sentimentos vêm. Quando você vê uma foto, você também tem um reavivamento daquele sentimento do dia que você tirou aquela foto, especialmente de alguém que já partiu. Você fala, poxa, olha aqui meu pai, poxa. Você reativa sentimentos pelo olfato, pela visão e pelo ouvido. E você vai ter que controlar isso no nosso dia a dia. A caminhada da santificação depende de você. Então, nós temos que ser o quê, irmãos? Santos. Capítulo 5, ou verso 5 vai dizer... Cadê? Verso 5 aqui não, verso 15, perdão. 15. Cadê, gente? Jesus está aqui. Mas assim como ele é santo, aquele que vos chamou, sejam vocês também santo. Santo como? Na igreja? Não, santo em tudo que vocês fizerem. Seja santo porque ele é santo. Quem te chamou é santo e ele te pede que você seja santo. Então, queridos irmãos, nessa manhã vocês têm a difícil missão, eu diria até a impossível missão, de serem santos. E a gente para e pergunta, mas como é que eu posso ser santo se eu não consigo? Basta sentir um cheiro, ouvir alguma coisa, ou ver alguma coisa, ou até mesmo lembrar de alguma coisa,
Como é que você vai controlar o seu pensamento? Aliás, é a coisa mais rápida do universo. Mais do que a luz, mais do que o som é o pensamento. Basta você dizer, eu não vou pensar sobre tal coisa, já pensou. Você tem que controlar isso. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser santos. Então nós vamos falar então sobre santo. E quando nós falamos da palavra santo, imediatamente aqui no Brasil, especialmente no Brasil, a gente lembra pelo menos de 4 coisas. Quando eu lembro da palavra santos, santos, santo, santos, no plural, eu lembro pelo menos de 4 coisas. A primeira coisa que me vem à mente, irmãos, é as estátuas do catolicismo, os santos católicos. Há tantos santos. São Pedro, o que mais? São João. São João é bom que tem milho verde, né? São José, a gente planta em São José para colher em São João. Há tantos, tantos. Inclusive aqui a Bahia tem uma santa, né, santificada agora recentemente, a Santa Dulce dos pobres. Então, nós temos a cada momento, nós temos um santo. Então, quando eu lembro da palavra santo ou da palavra santos, uma das coisas que me vem à cabeça são os santos católicos. Mas a Bíblia vai dizer lá no Êxodo capítulo 20, verso 4, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há no céu e na terra. No verso 5 diz, o mandamento depois acrescenta, não te encurvará a elas e nem a elas servirá. Então, nós já sabemos e aprendemos que a própria Bíblia diz que as imagens dos santos não podem ser nem veneradas, né, nesse sentido de se encurvar, nem mesmo replicadas, feitas. A segunda coisa que me vem à mente quando eu lembro da palavra Santos, vem da cidade do litoral de São Paulo, Santos. Quem conhece Santos? Que tem aqueles prédios caindo assim. Primeira vez que eu estive em Santos, vi aqueles prédios, digo, eu estou tonto. A minha pressão baixou, porque eu estou vendo prédio tonto. Mas o prédio é... Por quê? Porque o solo ali está cedendo. Então, Santos, inclusive fundada, uma das cidades mais antigas, né? 1546, a fundação de Santos. Outra coisa que me vem à cabeça, irmãos, é Santos Futebol Clube, onde o Rei Pelé jogou e, poxa, um grande time, fundada lá em 1912. Então, tem 3 coisas que me vêm à cabeça quando eu lembro de santo. Mas existe uma quarta coisa, as pessoas ingênuas. Tu conhece uma pessoa ingênua? Bom, as crianças têm esse comportamento. Por isso que a gente diz, olha, parece um anjinho. A ingenuidade de uma criança parece um anjinho mesmo. Elas não têm a maldade do mundo. É só uma questão de tempo. Assim que cresce, já perde essa ingenuidade. Então eu lembro de santo dessas 4 coisas. Ou do catolicismo, ou da cidade. Só que não é isso que nós queremos aprender nessa manhã. Nós queremos saber o que a Bíblia fala sobre ser santo. Uma vez que o próprio Pedro diz, seja santo, porque aquele que vos chamou é santo. Como que eu vou ser santo se isso depende de mim? É um processo. A única coisa, vou repetir mais uma vez, a única coisa que depende do ser humano é ser santo. É agradar a Deus, ser santo como Ele é santo. Mas como é que eu vou ser santo igual a Jesus? Jesus nunca pecou, nunca. Quando a gente fala assim, sempre tem alguém que levanta o dedinho e diz, mas teve um dia que ele deu chicotada em todo mundo, abriu as gaiolas, soltou os pombinhos, liberou ali as ovelhas, os cordeiros, e ele virou a mesa dos cambistas, ali ele deu um piti, não foi, pastor? Sim, ele foi. E ele disse, não faça da casa do meu pai um lugar de venda. Mas nem nisso ele pecou. Ele se irou, sim, mas ele não pecou, como diz a própria palavra, irai-vos, mas não pequeis. Então Jesus é o nosso exemplo de santo. Nunca errou, nunca pecou. Como é que eu vou ser igual a Jesus? Começa a bater o desespero. Porque nós vivemos, irmãos, numa situação, numa sociedade onde as pessoas nos agridem. Até no olhar, no trânsito. Você quer passar, porque você não dá passagem. Você está andando certo, alguém passa pelo acostamento. Você está tentando esperar uma vaga, quando o carro sai, alguém entra rapidamente na sua vaga, lhe agride na fila do mercado, o tempo todo. Nós vivemos num mundo violento de todas as maneiras. Ele é violento nas músicas. Você já tem ouvido músicas aí na rua, irmãos? Tem dia que tem que fechar o ouvido, porque é uma baixaria, não dá mais para você ouvir a música. Não dá mais, não tem mais as letras românticas, não tem.
Então o mundo é violento, inclusive, com relação ao nosso ao ouvir. O mundo é violento, inclusive, naquilo que nós estamos vendo nas televisões, nos programas, na rua. O mundo nos agride. O que a Bíblia fala, então, a respeito dos santos? A palavra santo no hebraico, a gente aprende que é kadosh. Kadosh, santo. Essa palavra no hebraico aparece pelo menos 780 vezes na Bíblia. 600 vezes ela aparece no Antigo Testamento. Dos 783, 600 vezes aparece só no Antigo Testamento. Esse termo, então, ele apareceu a primeira vez lá em Gênesis capítulo 2, verso 3, que diz assim: e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou toda a sua obra que Deus havia feito. Então, a primeira palavra na Bíblia sobre Kadosh, ou derivante de santo, né, o santo santificado, aparece então em Gênesis. E de lá para cá, só no Antigo Testamento ele aparece 600 vezes. E mais 183 no Novo Testamento. Então, a Bíblia está cheia da referência da palavra Kadosh, que significa santidade. Para Pedro, que escreveu essa carta, para ele, todos nós somos santos. Ele vai dizer assim, na primeira carta, mas no capítulo 2. Vocês são geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, a nação Kadosh. Nós somos uma geração, um grupo de pessoas que fomos, então, santificados. Um povo adquirido para que nós anunciamos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje falando sobre Melquisedeque, eu acabei citando também essa parte. Então, para Pedro, nós somos uma geração eleita, separada. Eleitos são aqueles separados. Existem os eleitos e os não eleitos. Nós estamos passando por um pleito ainda, né? São Paulo ainda não votou com relação ao seu prefeito, aqui na Bahia está resolvido. Nós elegemos, nós separamos entre os candidatos um que vai nos governar. Isso significa eleição, separação, destaque para um. Esse prefeito de Salvador, ele não é um homem comum. Ele ganha autoridade constitucional. O prefeito não pode mais andar livremente na cidade. Ele não anda que nem eu e você andamos. A gente quiser aqui na panificadora, a panificadora, aqui, eu vou ali, compro meu pão e ninguém fala nada comigo. Qualquer um de nós. Mas o prefeito não pode. Um governador não pode. Por quê? Porque ele tem uma posição destacada, separada. E aí você já está entendendo o que eu quero dizer. O que significa santo. Deus é descrito então como o Kadosh, o santo de Israel. A sua santidade ela é incomparável. Ele é separado, de tudo que é impuro e pecaminoso. Então, Kadosh significa santo, que significa separado. Aí sim. Porque quando você conversa com alguém e diz eu sou santo, a pessoa tira sarro, lá vem o santinho. Porque na nossa mente, santinho aqui não tem pecado. Santo é aquela pessoa de fato pura. E também significa isso. Mas na aplicação, quando o próprio Jesus diz para nós que nós somos uma geração santa, ela é uma geração separada. Então o crente precisa ter um comportamento diferenciado. Por quê? Porque você foi eleito, você foi separado, você foi comprado, diz Pedro aqui, não foi por prata nem ouro. Você foi comprado, querido irmão e irmã, por um preço caríssimo, pelo sangue de Jesus. Não foi por coisas pequenas. Irmãos, quando nós compramos, sei lá, um instrumento, eu estou vendo aqui, meu amigo que tem uma pedaleira enorme, cada um tem um preço. Dessas pedaleiras, qual que você mais gosta? Não, todos eu sei, mas qual? Tem que escolher uma aí. Qual? A vermelha? O verde? Tá. Qual delas é mais cara? O vermelho. Ok. Você deve cuidar de todas iguais, não? Mas se tivesse que jogar fora uma, qual que você jogaria? A mais cara? Claro que não, é mais cara. A gente tende a valorizar aquilo que nós pagamos mais caro.
né? Carro, por exemplo. Meu filho, minha filha vai aprender a dirigir, pastor. Então não compra o carro zero. Por que não? Porque carro zero é zero. Compra um que já dá para bater. Compra lá um carrinho lá que se bater é mais barato. Nós temos essa noção do que é caro e barato. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, por um alto preço, não foi por qualquer coisa. Então nós devemos valorizar isso. Pedro está dizendo, vocês são uma geração eleita. Vocês são uma nação santa, adquirido para que vocês façam a obra do Senhor. E não foi por pouca coisa. Então nós, santos, separados. Então quando as pessoas dizem, olha, fulano quer bancar o santinho. Ele está, claro, usando uma palavra para nos diminuir. Mas a verdade da palavra é que santo é aquele que é separado. Sim, nós somos santos, separados para fazer a boa obra. Aliás, nós fomos comprados exatamente para isso. A pergunta que eu quero te falar, ou perguntar nessa manhã é, nós estamos valorizando o sangue de Jesus, o alto preço que ele pagou? Quando ele derramou o sangue na cruz, ele estava pensando em mim. Tem até uma música que fala disso. Ele pensava em mim. Eu não vou cantar o resto que vocês correm, mas você sabe qual é a letra. Às vezes nós não valorizamos isso. Às vezes nós somos como aquele filho que o pai gasta uma fortuna para comprar um presente e a criança olha, não quero. E você fala, meu Deus, eu gastei muito dinheiro nisso e ele não valoriza. Assim somos nós. E pior, nós somos comprados para fazer a boa obra. Primeira pergunta, você valoriza isso? Segunda pergunta, nós estamos de fato fazendo aquilo que o Senhor nos comprou para fazer? Nós temos que pensar a respeito disso. Eu queria trabalhar também a questão da santidade na prática. Porque assim, é tão fácil, a gente lê o texto, entende, concorda, mas na prática, a gente consegue ser santo? Você consegue ser santo? Porque aqui ele está dizendo que nós devemos ser santo em tudo que nós fizermos. Ser santo na igreja é a parte mais fácil. É só olhar. Eu queria que vocês estivessem aqui no meu lugar, aqui do alto, para ver o rostinho de vocês. Cada anjinho, olha aí. Anjinho. Olha aí, Big, um anjinho. Olha aí, ó. Rafael. Rafael tem até nome de anjo. Anjo Rafael. Na igreja é fácil, irmão. Pai do Senhor. É sempre um sorriso. Você já viu que cumprimenta o irmão está sempre com um sorriso? Tudo bem, irmã? Tudo bem, pastor. Eu quero ver em casa. Quero perguntar para os seus filhos como é que é a mãe em casa, como é que é o pai em casa. Eu quero ir lá na empresa onde você trabalha e perguntar para o seu patrão, para os seus colegas de turno, como é que é esse cabra aí. Aí que nós vamos ver se você também tem comportamento de santo, de homem e mulher separada. E para os adolescentes, e para a juventude, como é que é isso? Lá na escola. Então, nós devemos ter esse comportamento de santificação o tempo todo. Quando é que termina, pastor? Quando você for para o céu, acaba o processo de santificação. Porque aí já completou, você já está lá no céu. No céu não há conversão. No céu você não precisa se esforçar. Você já passou dessa, como nós falamos, dessa para melhor, né? As pessoas usam esse termo sem saber a profundidade disso. De fato, é verdadeiro. Fulano passou dessa para melhor. Se esse fulano teve encontro com Jesus, nós devemos então trabalhar a santificação o tempo todo, irmãos. E eu vou dizer para os irmãos, não é fácil. Não é fácil dizer não para nós mesmos. Como eu disse, nós vivemos num mundo muito difícil, irmãos. O mundo está olhando para nós. Você já viu aquela expressão, gente dizendo assim, fulano foi grosseiro, fulano... E olha, é crente, viu? Por que as pessoas, quando nos acusam, elas usam esse termo? E é crente, porque eles esperam de nós um comportamento diferente. Pelo menos nós temos que ser diferentes, até mesmo na política. Às vezes de fulano é crente. Mas como é que é crente fazendo isso? Na escola, né? Você vê alguns escândalos. Fulano, mas ele não era crente, fulano? Por que as pessoas dizem isso? Porque elas esperam de nós. Pelo menos nós, um povo que se diz separado, um povo que foi comprado, remido, comprado pelo sangue de Jesus, precisa ter um comportamento diferente. Mas nós, irmãos, às vezes queremos nos misturar. Já percebeu como o ser humano quer se misturar? Ele quer ser igual? Todo mundo quer ser igual. A juventude aí,
ou os adolescentes, qualquer moda que tem aí, eu também quero. É o cabelo, todo mundo quer fazer igual, é a roupa, todo mundo igual, né? Tô vendo a garrafinha da Pro aqui, tô me lembrando que surgiu aí a moda dos copos da marca Pip, que eu não vou fazer marca, né? Todo mundo tem que ter uma garrafinha daquela. Na academia, é só ver como é o perfil de alguém na academia. As mulheres, já sabe, tá vindo da academia. Por quê? Porque um faz, o outro quer copiar, mas nós não somos iguais. A sua mãe lhe ensinou isso. Você não é todo mundo. Lembra disso? Você não é todo mundo. E nós, de fato, não somos todo mundo. Nós nem desse mundo somos, para falar bem a verdade. Jesus, quando orou, na sua oração sacerdotal, disse: Pai, abençoe, porque eles não são desse mundo, como eu não sou desse mundo. Mas o que nós queremos? Nós queremos nos igualar com o mundo. Não ame o mundo nem no que nele tem. Quem quer ser amigo de Deus constitui-se inimigo de Deus. Mas o povo quer ser igual ao mundo, igual ao mundo. Aliás, até as igrejas hoje estão tentando trazer o aspecto do mundo com a desculpa de atrair mais juventude. Então, pintar aí, não estou criticando quem pinta, estou apenas observando o fato. Se para trazer a juventude para dentro da nossa igreja, tem que pintar tudo isso aqui de preto, tem que ter fumaça, tem que ter pirotecnia, isso vai atrair? Não, não vai atrair. Porque no fundo, lá na frente, você vai ver o prejuízo que isso vai causar. Porque nós estamos tentando nos igualar ao processo do mundo. E o Senhor nos chamou para ser diferente. O Senhor nos chamou para andar na contramão. E para isso exige que a gente se esforce. Primeiro, para aguentar a pressão externa. A pressão externa. Verso 14, olha a sua Bíblia. Vamos voltar para o verso 14. Eu quero finalizar comentando pelo menos os 2 versículos iniciais que me chamam muita atenção. Eu vou ler o 13 e o 14 junto. 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 13 a 14. Olha aí. 13 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada. Pronto. Estejam com a mente preparada. Por que isso, irmãos? Porque quando Pedro escreveu esse texto, irmãos, Pedro já escreveu já no finalzinho do período em que o Império Romano ainda tolerava. Acontece, irmãos, que logo depois que Pedro escreve isso aqui, 64, 65, já houve aí aquele grande incêndio de Roma. Você lembra que Nero tocou fogo em Roma? E Nero colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Porque ele mandou decapitar Paulo. E aí ele colocou fogo em Roma, e aí ele atribui, então, o incêndio a Roma aos cristãos. E aí, então, há uma grande revolta. Pedro está aqui alguns anos antes disso, já preparando a igreja. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Mente preparada, pronto para a ação. E sejam sóbrios, e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo foi revelado. Ele está dizendo, vai haver dias difíceis. Estejam com a mente preparada. Uma mente preparada, irmãos, uma mente bem preparada, ela não se deixa abalar por pressões externas. A nossa juventude sofre muita pressão. Aliás, nós sofremos muita pressão, gente falando. E Pedro está dizendo, fiquem firmes e prontos para agir. Prontos para agir. Verso 14 diz assim: como filhos obedientes, não se deixem moldar. Estejam preparados, com a mente firme. E agora ele acrescenta, não se deixem moldar. O que é moldar? Ou amoldar ou moldar? É tomar forma. É como eu pego uma massa de barro ou qualquer outra. Eu vou moldando conforme eu quero. Então não permita que o mundo externo lhe amasse, lhe pressione a ponto de você se moldar igual ao mundo. Tome a mesma forma do mundo. Diz assim, não se deixem moldar pelos maus desejos que outrora, quando viviam na ignorância. E para contrapor esses 2 versículos, eu separei aqui o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, verso 3. Anteriormente, diz Paulo, todos nós também vivíamos entre eles. Antigamente, Paulo está dizendo, todos nós vivíamos no mundo mau. Todo mundo era igual a todo mundo.
Todos nós pecávamos e ninguém podia falar nada de ninguém, porque éramos iguais, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Por isso que Pedro está dizendo, esteja com a mente preparada, não deixe você ser traído por você mesmo. Irmãos, quem trabalha com adictos, ou com viciados, ou com dependentes químicos, sabe e aprende por experiência ou por orientação que os adictos, aquelas pessoas que estão em tratamento, eles ali não podem beber, eles estão num centro de recuperação e eles têm que ter a mente ocupada com alguma coisa. Então tem 2 cultos de manhã e 2 à tarde e 1 à noite. E é por isso que o centro de recuperação, nós vamos juntar matinho, vamos pegar todo esse material dessa sala, vamos levar lá. Amanhã vamos pegar de cá e vamos trabalhar. O corpo e mente precisa estar ocupado. Por quê? Porque eles desejam cheirar a cocaína, fumar a droga, beber. Na mente deles, então tem que manter a mente ocupada. A gente não tem um dito popular que mente vazia é o quê? Oficina de quem? Está com a mente. Pedro está dizendo, prepare a mente. Prepare a sua ação. Aqui, Paulo está dizendo, olha, antigamente vocês faziam e saciavam os desejos da carne, vocês realizavam os desejos dos seus pensamentos, como nós éramos, por natureza, merecedores da ira. E ele acrescenta, de Efésios vai para Romanos, capítulo 12, verso 3. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável vontade de Deus. O tempo todo nós temos que estar com a mente ocupada, pensando em Deus, realizando as coisas de Deus, porque mente vazia, você começa a pensar. Quem aqui já teve insônia? Insônia é uma coisa boa, né? Você fica pensando a vida toda, você fica pensando nas contas. E quanto mais você pensa, menos você dorme. Por isso que os especialistas dizem, olha, não leve o celular. Eu, graças a Deus, consigo ir na contramão. Eu já levo várias vezes o celular caiu no meu rosto. Porque eu durmo, eu não me incomodo com isso. Mas eu não gosto de pensar nas coisas. Eu já contei isso para vocês, que Gilson às vezes quer conversar comigo à noite. Já falei com vocês? É uma graça. Eu e Gilson, casal, né? Deita. Boa noite, amor, boa noite. Amor, amanhã. Não, amanhã não. Eu não quero nem pensar. Nem fale amanhã. Porque se você falar que amanhã tem que comprar ração pro cachorro, amanhã tem que trocar a torneira, amanhã tem... Eu já levanto e vou fazer, porque eu já não durmo mais, eu fico agoniado. Não é hora de pensar, é hora de dormir. O crente precisa estar com a sua mente renovada, pensando nas coisas do céu, do ministério. Porque senão, irmãos, a gente é apertado o tempo todo, as pessoas estão pressionando a gente. Como é que nós vamos nos santificar se a nossa mente está vazia? Não se amolde ao padrão. Não vivam como nós vivíamos antigamente. Irmãos, quando Jesus lhe alcançou, quando o Espírito Santo entrou na sua vida, você nasceu de novo e a sua vida foi sendo transformada dia a dia. A pergunta que você deve se fazer, eu estou crescendo na graça e no conhecimento desde o dia em que eu recebi Cristo na minha vida, eu tenho progredido, eu tenho aprendido, eu estou conseguindo escapar das ciladas do diabo, aqueles pecados bobos que eu pecava antes, aquelas ciladas de responder à altura, de não levar desaforo para casa, de falar o que eu penso, a minha verdade é importante. Isso você deixou de fazer? Coisas de criança. Porque quando nós éramos crianças, gente, às vezes eu fico lembrando de como é que eu agia quando eu era criança. Gente, eu pagava mico. Porque todo jovem é soberbo. Tem algum jovem aqui, me perdoe, jovenzinhos. Mas isso não é pejorativo, isso é uma coisa... Porque nós temos uma impedância, nós temos uma vontade, uma energia, mas a gente vai envelhecendo, tem coisa que não compensa nem responder. Algumas mensagens não vou nem responder. O meu silêncio já é uma resposta. Porque a gente vai aprendendo, o Espírito Santo vai acalmando, mansidão. Mas quando a gente... que vontade, que agora só dá vontade, eu não faço. Mas antigamente a minha vontade eu fazia. Porque a gente... Tá entendendo, irmãos? Então nós temos que pensar assim, ó. Desde o tempo em que eu fui alcançado, eu tenho de fato superado, eu tenho aprendido com meus erros. Porque errar, todo mundo vai errar, irmãos. Repito, a palavra santo é ser separado. A gente não consegue ficar um dia sem pecar, irmãos. Quem disser para mim, pastor, essa semana eu não pequei, mentiroso, terça-feira vai conversar comigo na sala, vamos
Vai ter castigo. Não é possível. Como é que pode mentir assim? Todos nós pecamos, irmão. A diferença é que o Espírito Santo nos acusa. E aquilo dói. Eu não quero desagradar o Senhor. Sabe, irmãos, a gente quer sempre agradar. Nós queremos sempre que o Senhor diga, muito bem, meu filho, continue fazendo. À medida que o Senhor vai nos dando capacidade, força, vontade, a gente vai respondendo, correspondendo com Ele. Mas às vezes nós estamos ainda como meninos pecando naquilo que já era para ter superado. Tem crente que ainda age como menino na fé. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu agia e pensava como menino. Tão logo cresci, eu deixei de fazer as coisas de menino. Então nós temos que pensar, nós estamos crescendo na graça, no conhecimento, nós estamos evoluindo, ou nós ainda estamos, irmão, no reme-reme, cometendo os mesmos pecadinhos bobos que já não era para a gente estar fazendo. Será que nós estamos progredindo? Amém por isso. Se não, irmãos, a partir de hoje nós temos que tomar consciência. Primeiro, identificar. O que é que está acontecendo aqui? Por que eu estou de novo repetindo as coisas que já era para ter sido superada? É claro que o nosso inimigo, à medida que sente a resistência, à medida que ele sabe que aqui não dá mais, que você está resistindo, né? Ele vai fugir de você, mas ele vai achar outra brecha. É que eu tenho ensinado aqui. Às vezes o inimigo pega seu filho, sua filha, o inimigo pega sua saúde, pega seu carro, ele vai fazer qualquer coisa para você deslizar, uma vez que você está fortalecido na graça. E nós vamos continuar esse combate diário. Ele vai achar um jeito de tentar te derrubar, ou não vai? Ou ele é seu amiguinho? Não. Sempre. Ele é nosso inimigo. Ele vai sempre testar as resistências. Nós temos que estar na presença do Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. O autor aos Hebreus está dizendo, esforcem-se, porque não é fácil, não é moleza ser crente, irmãos. Não é moleza, você tem que morder a língua, você tem que engolir sapos. Senhor, misericórdia, Senhor, porque a minha vontade é pular na garganta dele, mas não deixa não, Senhor. E ainda sorrir. É segurar o velho homem que tenta sair o tempo todo. Por isso que o autor aos Hebreus diz, esforce para viver em paz com todos, e serem santos, e serem separados, e serem diferentes. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos foram contaminados. Então, não responder não significa não responde, mas também não fala com a pessoa. Ó, a pessoa me machucou, eu não vou falar nada não, porque eu sou santo, mas também ó, não quero mais saber dela. Raiz da amargura. Quando a Bíblia diz, olha, não responda, não brigue, ele está dizendo, mas também perdoe. Hoje é o dia em que nós vamos ter acesso aos elementos da ceia. Hoje é um dia de confessar pecado. Hoje é um dia de conserto. E você deve se perguntar, irmãos, como é que nós estamos vivendo? Em santidade, como nós cantamos aqui? Eu quero viver em santidade? Será que foi só a música que nós cantamos? Ou você de fato quer, você está se esforçando para isso? Ou nós só nos tornamos santos vindo para a igreja? Santidade, santificação é um processo dolorido que leva a vida toda. Quando eu recebi o diagnóstico de pressão alta, portanto hipertenso, e o médico me disse, você vai ter que tomar esse remédio, ou remédio para regular a pressão, o resto da sua vida. Quando você recebe esse primeiro diagnóstico, quando ele usa a palavra o resto da vida, eu digo, meu Deus, santificação é para o resto da sua vida. Quando não toma remédio, e quem toma remédio continuado sabe disso, parece que a dor aumenta, né? Então começa a tomar dorzinha de cabeça bem levezinha aqui, dor no ombro, um negócio esquisito. E se eu não tomar no dia seguinte, a dor parece que está aumentada até o tempo de eu passar mal. Então a santificação também é assim, ela é cumulativa. Se santifique todos os dias, se consulte todos os dias. Peça a Deus, Senhor, tem algo que eu estou deixando escapar.
Tem algo que eu não estou percebendo, alguma a raiz da amargura, alguma coisa que eu preciso consertar, porque às vezes a gente faz um auto-check superficial. É a famosa manutenção de primeiro escalão. Mas hoje é o dia de você desmontar 100%. Aliás, se desmontar na presença do Senhor, veja, Senhor, se há algo que está escondido aí, tem assunto que a gente se machuca, a gente não quer nem tocar. Acontece com vocês? Tem assunto que machuca tanto o nosso coração que você evita falar. Talvez você precise tratar. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma ação, talvez seja você mesmo. Hoje é o dia em que você vai conversar com o Senhor. Quando Deus nos convida, irmãos, para ser santo, porque quando Pedro diz ser de santo, ele diz, porque está escrito aonde? Levítico capítulo 19, verso 2. Ele espera, quando Deus nos convida para ser santo, ele espera que o nosso papel, irmãos, é de corresponder. Quando ele nos chama, irmãos, para ser santo, portanto, ser separado, ele está dizendo, eu quero que você haja diferente do resto do povo. Você é diferente. Ele nos fez superior aos seres criados, não é isso, irmãos? O homem lá em Gênesis não é superior aos animais? Assim ele está chamando nós agora para a santidade, para que a gente seja superior a essa humanidade, a essa sociedade, a esse ambiente agora, vamos dizer assim, virtual. Tem gente que é crente, mas está se expondo demais no meio virtual, sensualizando, postando coisa que não é para postar. Ser santo em tudo, inclusive no ambiente virtual. Ser santo, então, é estar acima da linha da maioria. É não estar na linha da mediocridade. Estar acima. É tornar-se um exemplo, um guia, uma referência. As pessoas, seus vizinhos, seus parentes têm que olhar para você e dizer, olha, se a fulana está dizendo isso, é porque é verdade. Ela não mente. Se fulano está dizendo isso, então é. Você tem que ser a referência, inclusive, lá no seu ambiente de trabalho. As pessoas ali, quando estão, quem sabe, discutindo alguma coisa, vamos falar com fulano. Vai se aconselhar com fulano, que ele é um homem diferente. É isso que o Senhor quer. Isso é ter uma noção de santidade. As pessoas vão olhar em você e vão ver que você é diferente. Você não é igual a todo mundo. Baixa sua cabeça, nós vamos orar. Eu vou chamar a banda aqui à frente, nós vamos orar. Eu queria que você falasse com Deus 1 minuto sozinho. 1 minuto, baixa sua cabeça, em 1 minuto, eu quero que você peça a Deus, Senhor, mostre para mim o que precisa ser consertado. Eu quero me santificar hoje. Hoje eu quero consertar o que precisa ser consertado. Se é perdão, é perdão. Se é voltar atrás numa decisão que eu tomei, eu quero voltar atrás. Olha a Deus, 1 minuto, só você e Deus. Ó Deus, olha o seu povo, Deus. Olha, Senhor, esses que aqui estão na Nibes, aqui no estado da Bahia, aqui em Salvador, na boca do rio. Olha para cá, Senhor. O Senhor está contemplando cada rosto, cada coração, cada pensamento. Senhor, eles estão falando com o Senhor. E o Senhor está ouvindo a cada um deles. Mostra, Senhor, a cada um de nós aquilo que está desagradando o Senhor. Também mostre, Senhor, o que eles estão fazendo corretamente. Continue, Senhor, animando para que eles continuem, Senhor, com bom comportamento. Nós somos filhos do Rei e precisamos ter comportamento de príncipes aqui nessa terra. Nós não podemos nos rebaixar, nós não podemos nos igualar. A própria sociedade olha para nós e espera um comportamento diferente. Olha para nós, Pai. Tudo aquilo que precisa ser mudado, tirado. Se nós tivermos que recuar em alguma decisão, vamos recuar. Se nós tivermos que mudar, vamos mudar. O que nós queremos, ó Deus, é reconhecer o seu sacrifício na cruz. É ter um comportamento diferenciado. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas. Cada um de nós tem uma fraqueza. Alguns, quem sabe, através do seu pensamento, outros através do seu olho, das suas ações. Nos ajude, ó Deus, a ter resistência,
a negar-se a, quem sabe, aquilo que nos traz até prazer, Deus. Talvez por falar demais, fofoca, talvez pela soberba, talvez pelo orgulho, talvez pela forma rude de tratar, talvez pela dureza do seu coração, talvez pela cabeça dura. Ó Deus, nos permita, Senhor, fazer aquilo que te agrada. Nos ensina, Senhor, a ser santo como o Senhor é santo, separado, diferente. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a evitar os pecados que nós já superamos. Não deixa voltar para os pecados que passou. Nos ajuda a crescer, Pai, olhar sempre para frente. Não permita que ninguém fique com mágoa ou rancor de irmãos, principalmente aqui na igreja, Senhor. Em lugar nenhum, mas principalmente aqui, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a tolerar, a superar. A sua palavra diz que aqueles que são fortes devem suportar a fraqueza dos fracos. Nos ajude, Senhor, a carregar a cruz daqueles que estão fraquejando. A exemplo, Senhor, de Simão, ó Deus, ou de Cirineu, Senhor, que ajudou o Senhor naquela cruz, assim nós também precisamos ajudar aqueles que estão em fraqueza, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a ser crentes melhores, pais melhores, maridos, esposa melhores, filhos melhores, cidadãos melhores, líderes melhores, pastor melhor. Nos ajude, ó Deus, a andar em santidade. O Senhor vai cumprir a sua promessa. O Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos fazer a nossa parte, de nos esforçar, de te obedecer, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas fragilidades. Nós somos débeis. Nós temos debilidades, Senhor. Nós não conseguimos. Nos dê força para que a gente resista ao dia mal, para que a gente resista ao diabo, às tentações. Nos dê, Senhor, força para controlar o nosso pensamento, a nossa língua. Nos ajude a ser crentes melhores, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.